Cada dia de guerra no Irão impede os turistas internacionais de gastarem 550 milhões de euros no Médio Oriente. As estimativas são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A organização calcula que o Médio Oriente representa 5% das chegadas globais e 14% do tráfego internacional. Muitos olham agora para a Europa como um destino seguro. Absorver parte desse fluxo de viajantes é uma oportunidade, mas também um risco. Uma das vantagens competitivas do continente europeu é a segurança, segundo a Comissão Europeia de Turismo, que aponta os destinos mediterrâneos como alguns dos principais beneficiários. A entidade acrescenta que os europeus poderão optar por passar as férias mais perto de casa, em vez de viajarem para destinos de longo curso, caso as rotas aéreas se tornem mais longas ou mais caras. Cuba ficou mais uma vez mergulhada na escuridão. No sábado, a ilha sofreu o 7º apagão total em 1 ano e meio. Mais de 10 milhões de pessoas ficaram sem energia numa questão de minutos. Tudo começou com uma avaria numa central elétrica em Camagüey. Uma falha que se espalhou como efeito dominó por toda a rede, até que o país inteiro ficou às escuras. Em El Salvador, milhares de pessoas manifestaram-se em apoio a Cuba. ¿Por qué no dejar que el pueblo decida quién lo va a gobernar y no que sea un gobierno extranjero, como lo ha venido haciendo tanto tiempo Estados Unidos? Estados Unidos se cree los dueños de los países. Cuba não importa petróleo há meses. Em janeiro, Donald Trump impôs um bloqueio e ameaçou com sanções qualquer país que vendesse combustível à ilha. Sem petróleo não há produção de eletricidade e sem eletricidade a economia fica paralisada. Centenas de manifestantes saíram às ruas em várias cidades de Portugal para exigir habitação mais acessível, afirmando que sentem cada vez mais sufocados pelo aumento das rendas e pelos preços exorbitantes das casas. Os manifestantes estão contra o governo de Luís Montenegro, a quem acusam de não fazer o suficiente para controlar os preços e criar habitação a preços acessíveis. Os manifestantes apontam também para as empresas de aluguer de alojamento de curta duração como parcialmente responsáveis pelo aumento dos custos da habitação. Sei que ao longo dos últimos 10 anos as rendas aumentaram e os preços das casas aumentaram principalmente na cidade de Lisboa em mais de 100%, e estamos a falar de um país com salário mínimo pequeníssimo, e faz todo o sentido estar aqui em solidariedade com todas as pessoas. Em toda a Europa, as populações têm enfrentado dificuldades devido ao aumento do custo de vida e a habitação é uma das principais preocupações. Lisboa é uma das cidades europeias mais afetadas no que diz respeito à habitação, com os preços a dispararem nos últimos anos. A cidade tornou-se um polo de atração para estrangeiros dos Estados Unidos e de outras partes da Europa que procuram um clima mais quente, um estilo de vida descontraído e habitação a preços acessíveis. O mais alto Tribunal Administrativo da Grécia decidiu por maioria que o casamento civil e a adoção por casais do mesmo sexo são constitucionais. Os juízes declararam que o reconhecimento do direito à adoção não viola a proteção constitucional da infância e do interesse superior da criança. Acrescentaram que esse interesse é salvaguardado através das garantias processuais existentes e avaliado caso a caso pelas autoridades e tribunais competentes. Segundo o verdito, as instituições do casamento e da família não são estáticas, mas evoluem mediante as condições sociais modernas. É sublinhado que as regras e tradições do cristianismo ortodoxo não são afetadas, porque o cumprimento das mesmas continua a depender da livre escolha dos cidadãos. Ainda assim, uma minoria de juízes manifestou reservas. Argumentou que o conceito constitucional de casamento, no significado histórico e jurídico, se baseia na união entre um homem e uma mulher. Lembrou ainda não existirem dados suficientes sobre os efeitos a longo prazo nas crianças criadas por casais do mesmo sexo. A Grécia legalizou o casamento e a adoção por casais homossexuais em fevereiro de 2024. O recurso agora indeferido foi apresentado por 3 associações que contestavam a decisão do governo de adaptar a inscrição dos dados dos cônjuges e pais nas certidões de casamento e de nascimento. Um palco no centro de Seul por um momento muito aguardado pelos fãs, o regresso dos BTS. E não é para menos, a banda de K-pop fez um intervalo de 4 anos
tempo em que os 7 membros cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O regresso foi em grande, um concerto gratuito ao ar livre que foi gravado para a Netflix. Segue-se agora uma digressão mundial com dezenas de concertos na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Uma digressão à boleia do novo álbum da banda, lançado na sexta-feira, chama-se Arirang e na estreia vendeu 4 milhões de exemplares. O regresso dos BTS obrigou também a uma complexa operação logística e de segurança na capital sul-coreana. As autoridades fecharam as estradas e as estações de metro nas proximidades do concerto. Durante um dia, este bairro foi apenas do K-pop e dos BTS. Durante escavações preventivas no centro de Dijon, em França, foram descobertas 5 novas sepulturas de gauleses enterrados numa posição sentada. São ao todo 18 nesta configuração, localizados perto ou debaixo do pavimento do recreio de uma escola primária da cidade. Os esqueletos são de homens virados para o oeste e sem quaisquer pertences pessoais, exceto uma braçadeira de pedra preta que ajudou a determinar a data das mortes. Nos últimos 30 anos, Dijon habituou-se à descoberta de vestígios de gauleses no subsolo. Os últimos achados permitem aos arqueólogos reforçar a hipótese de um povoado gaulês estruturado sob o que é hoje um bairro do centro da cidade. Trata-se, no entanto, de algo raro. Apenas 75 esqueletos de gauleses sentados foram encontrados em todo o mundo, 20 deles retirados de Dijon. Por descobrir está o significado da posição das ossadas. Sacrifício, honra, extermínio de inimigos. Para já os arqueólogos não se inclinam para qualquer teoria. A exposição Matisse 1941-1954 sobre os últimos anos do trabalho do pintor abriu as portas no Grand Palais, em Paris. Mais de 300 pinturas, desenhos, livros e guaches estão patentes como exemplo deste período crucial na vida do artista, considerado o mais prolífico. Cette période a été pour Matisse, qui était pourtant un vieil artiste, puisqu'il a 70 ans en 1941, 84 ans lorsqu'il s'éteint en 1954 à Nice. Eh bien, ça a été la plus prolifique parmi les plus prolifiques de toute sa carrière de peintre. C'est le moment aussi où il va vraiment se réinventer à travers un médium qui est celui de la gouache découpée. Et à travers ce médium, voilà, créer des œuvres qui vont être de plus en plus monumentales. Et c'est cet aspect-là de Matisse qu'on va pouvoir découvrir à Paris. A exposição ocupa 2 andares. As obras são apresentadas num ambiente inspirado nas condições de trabalho do artista. Ce que nous avons voulu restituer dans l'exposition et dans le parcours de l'exposition, c'est cette intimité avec l'atelier, c'est de pouvoir rentrer dans l'atelier de Matisse, se retrouver face aux œuvres comme si on était dans l'atelier de Matisse. A exposição reúne obras famosas do pintor e outras menos conhecidas. Está patente no Grand Palais, em Paris, até ao dia 6 de julho. A nova tendência da internet nasceu numa das maiores favelas do Brasil, a Rocinha, e já conquistou o mundo. A ideia é simples, levar turistas a conhecer a vida na favela com algum glamour das redes sociais. O visitante pode esperar até 2 horas na fila para entrar por uma porta chamada Porta do Céu, caminhar por um terraço, sentar-se numa cadeira e pousar para um drone. O resto fala por si. A música vibrante que acompanha o resultado final tem feito as delícias dos internautas. Mas Renan Monteiro, fundador da empresa Na Favela Turismo, explica que não é possível apenas chegar, gravar o vídeo e ir embora. A gente já tinha o propósito de mostrar o lado cultural da favela. É necessário que você contrate um guia local. O guia local vai fazer todo o roteiro com você e o drone faz parte do roteiro. A iniciativa também tem recebido críticas. Há quem acuse os autores de romantizar a pobreza. Renan rejeita essas afirmações. Não estamos romantizando a pobreza, não. Estamos aqui trabalhando dignamente. São dezenas de pessoas envolvidas nesse trabalho. E o grande objetivo disso tudo é mostrar o lado positivo da favela. A gente vem recebendo uma demanda muito grande e importante para fomentar ainda mais o turismo na nossa favela. A dimensão social é um dos pontos mais importantes do projeto. A Trend tem ajudado a criar empregos para moradores da favela e novas oportunidades para a comunidade.
Eu já peguei um emprego muito bom, que é piloto de drone, mudou totalmente minha vida, ganhei um dinheiro bacana e seria bom se mais pessoas da favela tivessem a oportunidade de trabalhar no mesmo local que eu trabalho e ganhar o mesmo valor que eu ganho. O fenómeno já foi replicado por centenas de influencers e marcas e, claro, já chegou a Portugal. A Polícia de Segurança Pública surpreendeu os seguidores ao aderir à moda, surgindo num dos miradores de Lisboa e com a mensagem de que a PSP está presente em todo o lado. Eu vou cantar com muita alegria. A pouco mais de 2 meses da final da Liga dos Campeões em Budapeste, o troféu foi exposto durante um único dia na Puskás Arena. A taça de prata, com 74 centímetros de altura e 11 quilos, é um dos troféus mais prestigiados do mundo do futebol. Não é de admirar que, logo na abertura, centenas de pessoas quisessem tirar uma fotografia. Embora não possa ser tocado, estar ao lado de um troféu outrora erguido por Cristiano Ronaldo, Zidane ou até Jorge Costa, do Futebol Clube do Porto, é uma experiência imensa, tanto para jovens como para idosos. Matt e Balázs são irmãos gêmeos. Um torce pelo Real Madrid, o outro pelo Bayern de Munique. Igazából egy 20 percet álltunk csak sorba, pont azért, mert tudtuk, hogy sokan lesznek. Igazából nekem falra fog menni otthon a kép, egy ilyen közös kép a többi mellé, amilyen családi falon van. A Agência Nacional do Desporto da Hungria também preparou atividades com temática futebolística para todas as idades. Os visitantes puderam testar a velocidade e a precisão dos seus remates à baliza e até melhorar as suas habilidades de cabeceamento.